E a Marfrig apresentou seus resultados do segundo trimestre de 2023 com mais um prejuízo, agora um prejuízo de 784 milhões de reais. Olá, investidores, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje bora falar sobre a Marfrig, o que apresentou seu segundo prejuízo no ano. O que está acontecendo com a Marfrig, o que vai acontecer com as ações e cadê os dividendos? Vamos falar sobre isso, mas antes já deixa aquele like que me ajuda na divulgação, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários. Investe na Marfrig, gosta da empresa? Deixe aí nos comentários, seu comentário é sempre muito importante. E bora para o vídeo. Então bora lá, e a história está se repetindo. Essa é a matéria do dia 15 de maio de 2023, onde a Marfrig apresentou seus resultados do primeiro trimestre, revertendo lucro e com prejuízo de 634 milhões de reais. E agora novamente, a Marfrig apresentou seus resultados do segundo trimestre, com prejuízo de 784 milhões, revertendo lucro no mesmo período do ano passado. Então o que está acontecendo com a Marfrig? E já vou adiantando, quem investe na Marfrig pensando em dividendos, nesses 21% aqui, esquece. A situação não tá boa, o endividamento está muito grande e a empresa tem tomado prejuízo em cima de prejuízo. Por isso, uma queda aqui de 40% nos últimos 12 meses. Então vamos ver os principais pontos aqui do balanço para que a gente possa entender o motivo de mais um prejuízo nesse trimestre. A sua receita líquida ficou quase 6% a mais, comparando aqui o mesmo período do ano passado. Entretanto, ficou 2,4% superior ao primeiro trimestre de 2023. Destaque positivo aqui para a sua atuação na América do Norte e também um destaque bem forte aqui para a BRF, onde a Marfrig agora tem uma grande participação. E um destaque negativo aqui, ó, para a América do Sul, onde teve uma queda de 18%, quase 19% comparado ao mesmo período do ano passado. Já o seu resultado operacional desse trimestre, o seu EBITDA ficou em 2,3 bilhões de reais, queda bem expressiva frente ao mesmo período do ano passado, 42%. Com o maior número vindo aqui da BRF, mais de 1 bilhão de reais. Agora a margem EBITDA, olha só que assustadora, a BRF, ela teve uma receita líquida de 12 bilhões de reais e tirando todos os custos de produtos vendidos, custos e despesas operacionais, ficou apenas 8,3% deste valor. E olha só, a América do Norte ficou apenas 5,2%, ou seja, os custos estão muito grandes, principalmente para a sua produção aqui para a América do Norte. Então, devido a esse resultado operacional ter vindo muito baixo, na casa de apenas 2,3 bilhões, o lucro líquido ou prejuízo ficou na casa dos 784 milhões, revertendo um lucro de 4,2 bi, representando quase 120% a menos. Mas calma lá, esse 4,2 bi aqui, ele foi um resultado não recorrente. Tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês do porquê que veio um lucro tão forte assim. Mas mesmo assim, a Marfrig já acumula um prejuízo aqui de 1,6 bilhões de reais nos 6 primeiros meses do ano, frente quase 6,7 bi de lucro do ano passado, ou seja, 124% a menos. Então a situação sim está bem complicada para a Marfrig, que está tomando só prejuízo este ano de 2023. E não é à toa que a sua dívida líquida também está aumentando, está quase na casa dos 40 bilhões de reais. A sua dívida líquida é uma dívida muito alta, um endividamento muito grande. Eu quero passar rapidamente para vocês só a operação da Marfrig aqui na América do Norte, de como está complicado. O volume total em vendas ficou em 483 mil toneladas, representando uma queda de 6,4%. Vocês podem reparar que mesmo com uma queda de volume em vendas, a receita gerada se manteve. Entretanto, os custos dos produtos vendidos subiram 10%. Então a Marfrig nesse trimestre vendeu 6,4% a menos, entretanto teve 10% a mais nos custos dos produtos vendidos, ou seja, um acréscimo muito grande,
fazendo com que sua margem bruta despenque muito, ficou em 231 milhões de dólares, 50, quase 52% a menos. Então esses custos dos produtos vendidos está dificultando muito a situação da Marfrig. Por isso seu EBITDA caiu muito para 5,2%. E a Marfrig pontua que o aumento desses custos dos produtos vendidos é referente à sua matéria-prima, ou seja, referente à compra do gado. Aqui a gente consegue ver que 83% dos custos é sobre a matéria-prima, 10% custo de produção e apenas 7% aqui é mão de obra. E no geral o volume em vendas então ficou um pouquinho menor. Sua receita líquida 6% menor quase, e os custos dos produtos vendidos, ele até ficou um pouquinho menor, entretanto, o volume de vendas ficou menor, né? Só que é um custo ainda muito grande, espremendo muito a sua margem bruta e, consequentemente, o seu EBITDA ficou abaixo 42% comparado ao mesmo período do ano passado. E devido a um resultado financeiro muito ruim, um prejuízo de 1,8 bilhões de reais, muito pelos juros que a Marfrig paga pelo alto endividamento, o seu lucro líquido ficou negativo, ou seja, não teve lucro, tomou prejuízo de 784 milhões. Então o resultado operacional, o EBIT dele ficou abaixo, mas também não foi assim tão ruim. Outros fatores acabaram fazendo com que a Marfrig tomasse mais um prejuízo esse trimestre. E um desses fatores é o resultado financeiro que eu mostrei para vocês. Então 784 milhões de prejuízo e no primeiro trimestre 634 milhões. Somando, a Marfrig já tem 1,6 bi de prejuízo esse ano, frente a 6,7 bi de lucro do ano passado. Uma diferença muito grande, mas só para pontuar, esse 4,2 bi de lucro do mesmo período do ano passado, ele foi devido ao efeito contábil da reavaliação dos saldos de abertura da BRF no balanço da Marfrig. Então foi um fato não recorrente. Por isso a Marfrig ficou com um lucro tão forte. Aí só para não deixar passar, a Marfrig fez um bom investimento também esse trimestre, 1,1 bilhão. E como eu já havia mencionado, a dívida líquida fica aqui na casa dos 39,7 bilhões de reais. Uma dívida muito alta. Mas e aí, o que fazer com as ações? Então quem investe na Marfrig pensando aqui em dividendos, olhando para esse dividendo aqui de 21%, eu recomendo não apostar nisso. Dificilmente a Marfrig vai pagar bons dividendos esse ano. A empresa tomou 2 prejuízos já que o seu endividamento está muito alto. A gente viu no seu resultado financeiro como a Marfrig paga juros. Então talvez nesse primeiro momento não seria muito interessante ficar distribuindo grandes dividendos para os seus acionistas. E como eu falei, ela tem um payout aqui médio de 26, 27%. Ela vai ter que lucrar bastante nos próximos 6 meses para aí sim poder pagar alguma coisa para os seus acionistas em forma de dividendos. Então, pensando em dividendos, eu não apostaria muito. Já pensando em valorização, a gente consegue observar aqui que ela chegou a estar caindo bastante no pregão de hoje, devido ao prejuízo que teve, mas acabou se recuperando e fechou com uma queda aqui de apenas 0,5%. Isso aqui pode ser um bom sinal. Como eu falei para vocês, o EBITDA não foi ruim, o resultado operacional não foi assim tão ruim, entretanto outros efeitos acabaram fazendo com que a empresa tomasse este prejuízo. Obviamente uma entrada aqui embaixo seria o mais interessante, né, no R$ 6,00, 6,15, mas eu não acredito que ela volte para este preço. As empresas do setor já sofreram bastante, caíram muito. A Marfrig está com uma desvalorização de mais de 40% nos últimos 12 meses, mas são empresas imensas que dificilmente vão ficar nessa situação. Eu vejo como uma baita oportunidade, na verdade, de estar aportando para quem pensa a longo prazo. Acredito muito que ano que vem, principalmente, as ações vão ter se valorizado muito, vão estar sendo negociadas a Marfrig acima dos R$ 10. Então, para quem gosta da empresa, eu vejo um potencial muito bom para principalmente estar comprando aqui na casa dos R$ 7,00. Então, meu preço de entrada seria aqui no máximo na casa dos R$ 7,00. Claro que não é recomendação de compra, mas seria um preço interessante para quem visa Marfrig a longo prazo. A curto prazo, não acredito que as ações vão se valorizar muito.
Então isso, trouxe esse vídeo rapidinho para falar de mais um prejuízo que a Marfrig teve. No meu ver, não foi um resultado bom, mas também não foi um resultado tão ruim, o que pode gerar uma estabilidade para a cotação das ações para que ela possa começar a subir futuramente. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Gosta da Marfrig? Investe na Marfrig? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo.